Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos agora tratar do capítulo 10. Estamos aí na sequência das 7 trombetas. Nós já vimos a abertura dos 7 selos. E assim como na abertura dos 7 selos, houve um interlúdio, um hiato entre o 6º e o 7º selo, em que algumas coisas quebram aquela sequência da abertura dos selos e acontecem coisas específicas nesse período. Também aqui no tocar das 7 trombetas acontece o mesmo padrão. Entre a 6ª e a 7ª trombeta nós encontramos o capítulo 10, onde algumas coisas são ditas, algumas coisas são descritas que quebram aquela sequência do tocar das trombetas. Então é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 10. O título é Os Anjos e os 7 Trovões, João e o Livrinho. Vamos no verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Então veja que esse anjo que está sendo descrito aqui é um anjo muito poderoso. Alguns levantam a tese de que possa ser o próprio Senhor Jesus. Eu não acredito nisso, porque a expressão que está sendo usada aqui é vi outro anjo forte, querendo dizer que esse anjo fazia parte da mesma essência dos outros anjos que foram mencionados aqui em Apocalipse. Então, em função dessa expressão, vi outro anjo, se conclui, a maioria dos teólogos entendem que não é Jesus, mas era um anjo com uma característica específica, um anjo muito forte. Aqui fala que ele tinha o arco-íris por cima da sua cabeça, e o arco-íris faz menção do pacto, da aliança que Deus fez com Noé, depois que eles saíram da arca e surgiu o arco-íris no céu. Então isso tem a ver com o pacto que o Senhor Deus fez com o homem de proteger a humanidade, né? Depois também uma outra expressão aqui, que diz que o seu rosto era como o sol. Nós nos lembramos aqui de Moisés, quando subiu até a presença de Deus para receber as tábuas da lei. Ele voltou com seu rosto resplandecente, a ponto de ser necessário colocar um véu, senão as pessoas não tinham condição de contemplá-lo. A interpretação possível para isso é que a glória de Deus, a presença de Deus, ela era tão forte que fez com que o próprio corpo físico de Moisés fosse afetado, passasse a resplandecer luz. Da mesma forma que também esse anjo forte e poderoso, que inclusive fala sobre as suas pernas como colunas de fogo, esse anjo que está na presença de Deus, e os anjos estão constantemente na presença de Deus, ele resplandecia a luz, né? O seu rosto resplandecia, né? Como o sol. Então estar na presença de Deus significa ser afetado pela presença de Deus. Ninguém consegue genuinamente estar na presença de Deus e não ser afetado de alguma forma pela sua glória, pela sua santidade, pelo seu poder. Até o nosso corpo físico recebe essa influência. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então esse livrinho aberto possivelmente não seja o mesmo livrinho que foi mencionado em capítulos anteriores, aquele livro selado que foi escrito por dentro e por fora. E nós mencionamos lá que esse fato sobre estar escrito por dentro e por fora, não existe mais nada que possa ser acrescentado à revelação de Deus. Ela é plena, ela é completa. E a revelação máxima, o ápice da revelação de Deus, em que Ele se desnudou diante da humanidade, foi o próprio Senhor Jesus. Ali, em Jesus, nós encontramos todas as características de Deus, todos os propósitos de Deus, todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia
e também todo o juízo de Deus se manifesta através do próprio Filho. Então Jesus é o ápice da revelação de Deus. E a revelação de Deus é um processo, é um crescente contínuo ao longo da história. Isso foi acontecendo desde Gênesis, né? Depois Noé, depois vieram os profetas também, Davi, os escritos, né? A palavra de Deus, o Pentateuco, os outros livros proféticos. Enfim, tudo isso foi sendo revelado paulatinamente ao homem. E tudo se encerrou, tudo foi consumado na vida de Jesus, né? Então esse livrinho aqui ele se encontra aberto. E uma outra característica aqui que eu quero salientar é sobre o poder deste anjo, que ele era um anjo especial, dotado de um poder diferenciado em relação aos outros, que ele tinha o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, querendo dizer que ele tinha autoridade sobre a terra e sobre o mar. Essa autoridade que lá atrás, em Gênesis, foi delegada a Satanás. Todavia aqui, através desse verso, nós vemos que Deus controla todas as coisas, ainda que Satanás tenha tido poder de exercer a sua influência aqui na terra. Ele é como um cão amarrado. Na ponta da corda está as mãos de Deus, a mão de Deus. Ele só vai até o ponto em que o Senhor permite que ele vá. Isso fica muito claro lá no livro de Jó, em que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Todavia, com limite. Ele pôde tocar na sua família, pôde tocar na sua saúde, nos seus bens, mas Deus colocou um limite, não lhe tire a vida. E ele acabou, Satanás, no caso de Jó e também em toda a história, ele acaba se transformando em mais uma peça no tabuleiro de xadrez de Deus. Ele acaba cumprindo o propósito de Deus. Vamos ler agora, vamos ver o verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então veja que a revelação de Deus, ela vai sendo manifesta ao ser humano. E Deus revela aquilo que Ele quer revelar. Deus revela aquilo que o homem precisa saber. Nesse sentido, nós temos que ter muito cuidado com relação a fazer inferências na palavra de Deus, com relação a tirar alguns textos de fora do contexto e fazer daquilo uma doutrina, descaracterizando o que o escritor original quis dizer, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, no momento que essas palavras foram registradas. Então, os princípios, né, da homilética e que permitem que façamos uma exegese correta do texto têm que ser observados. Então, a revelação de Deus, ela é dada pelo próprio Deus. O homem não pode entender a Deus se o próprio Deus não se fizer revelar ao homem. Até esse nome teologia, existe uma certa presunção, né? Tel vem de Deus, logia, estudo, palavra. É como se o homem fosse capaz de estudar a Deus, né? Estudo de Deus. Na verdade, nós só podemos estudar de Deus aquilo que Ele deseja nos revelar. Mas aqui nesse verso, Deus diz, olha, não escreva esta parte, né? O que os trovões, né, falaram, né? Aqui no verso 5, né? Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Aqui mais acima que fala, né? E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, João foi impedido de trazer esta revelação do que foi dito nesse momento. Deus, então, revela aquilo que Ele quer. E aí vai da nossa parte. Nós que nos debruçamos sobre a palavra de Deus, precisamos entender isso.
Não podemos acrescentar mais nada nela, não podemos tirar mais nada. Não podemos fazer inferências sobre coisas que possam ter sido reveladas, mas que não têm uma sustentação bíblica. Não podemos tirar um texto fora do contexto e fazer disso uma doutrina, ou mesmo dar sustentação a uma doutrina usando conhecimentos externos à própria Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela se explica por si só. Então, quando um princípio é tratado na Palavra de Deus, outros pontos da sã doutrina, elas dão sustentação a esse princípio. Muito cuidado é necessário nisso. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então o mistério de Deus será revelado no tempo certo. Deus, ele não é pego pelo acaso, pelas circunstâncias. Tudo que Deus planejou vai se executar. Então Deus é um planejador por excelência. Não existem desvios no plano de Deus. Tudo já estava previamente planejado, preparado. Então cumprir-se-á o mistério. Vamos ver agora no verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na sua boca doce como mel. Então, quero chamar a atenção a essa expressão, amargo e doce. Na verdade, a palavra de Deus, ela é a revelação do próprio Deus. E ela se torna doce quando nós observamos nessa revelação de Deus alguns dos atributos do divino. Por exemplo, a misericórdia, a longanimidade, a paciência que Deus tem conosco, a paciência que Deus teve com Israel no seu tratamento em toda a sua história, um povo obstinado, um povo que estava constantemente olhando para o Egito, mesmo Deus fazendo tantos milagres e maravilhas diante dos seus olhos. Eles olhavam para trás, eles olhavam para o Egito. Então, esse lado da palavra de Deus, ao ingerir esse livro, esse aspecto doce tem a ver com isso, com o amor, com a misericórdia, com a bondade de Deus. Agora, o aspecto amargo que fala aqui, ao ingerir esse livro, tem a ver com o juízo de Deus, tem a ver com o fato de Deus ser um justo juiz, em que ele aplicará a sua lei sobre toda a humanidade. Ele virá, sim, para amar, como veio em Jesus, mas ele virá também para julgar, que é o que está sendo relatado aqui no livro de Apocalipse. Ele haverá de sentenciar os inimigos do próprio Deus. Nós veremos mais no final um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, onde será lançado ali a morte, Satanás, a besta, o falso profeta, todos os inimigos de Deus que se levantaram contra ele, contra a sua palavra, contra os seus servos, haverão de ser julgados. Então esse é o lado amargo desse livrinho, da revelação de Deus, né? É como tem um trecho da palavra, acho que Paulo escreveu sobre isso, sobre aquele que para algumas pessoas Cristo tem um cheiro agradável, um aroma agradável de vida, ou para outros este mesmo aroma se transforma em morte. Eu estou lembrando aqui de um fato histórico que quando os soldados romanos voltavam das suas campanhas militares e eles entravam em Roma, sendo aclamados pela população com glória, com elogios, com muita honra, eles tinham o costume de queimar um incenso aromático, de um cheiro muito agradável. E juntamente com esses desfiles, né, que entravam Roma adentro, vinham também os prisioneiros de guerra. Então, para os prisioneiros de guerra, aquele aroma era para a morte, porque eles sabiam que eles seriam executados. O mesmo aroma agradável
para a população que estava feliz e também para os próprios romanos, falava sobre a glória, sobre a alegria. Então Jesus, para uns, para aqueles que o aceitam, se quebrantam na sua presença, se arrependem, Jesus tem um cheiro de agradável, de glória. Agora, para aqueles que rejeitam a revelação de Deus, manifesta no Filho, em Jesus Cristo, para esses, esse mesmo aroma é para a morte, né? Então tem a ver também com essa característica amarga e doce desse livrinho. E para finalizar, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então Deus deixa claro na sua palavra que é o seu desejo que naquele derradeiro dia, no grande dia do Senhor, quando Ele estiver para implantar o seu reino e todas as coisas se consumarem. A palavra chama isso de consumação dos séculos. Que existam representantes de várias línguas, povos e nações, adorando ao Senhor com toda a sua diversidade musical, diversidade cultural, expressando a sua individualidade no ato de adorar a Deus e o Cordeiro. Então aqui, irmãos, nós finalizamos capítulo 10. Deus abençoe a todos e muito obrigado.